Então, deixa eu justificar aí, né, a minha aulinha anterior, meu slide anterior, que eu não tinha justificado para vocês, tá? Então, vamos lá. A lei, né, nós vamos trabalhar agora a nossa lei 141. E essa lei 141 vai fazer o quê? Vai regulamentar o nosso parágrafo 3º do artigo 198, claro, da Constituição, tá? E vai falar, né, definir sobre esses valores mínimos, que vão ser os percentuais, né, destinados e aplicados anualmente por todas as nossas esferas de governo. Por todas as nossas esferas de governo, tá? E aqui vem estabelecer esses critérios de rateio, que vão ser os repasses, através das nossas transferências. E observa também a fiscalização, a avaliação e o controle dessas despesas, sempre lembrando que vai envolver as nossas 3 esferas de governo, tá? Isso é obrigatório, certo? Então, agora vamos começar aí com os artigos, né? São vários artigos da Lei 141. Vamos trabalhar com o artigo 1º, tá? E o artigo 1º, ele vai falar exatamente sobre, né, o detalhamento, como que nós vamos trabalhar dentro dessa lei complementar, que é a 141. Vem cá. Então, ela fala assim, essa lei complementar instituiu nos termos do parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição. Então, agora sim eu defino esses percentuais, tá? Que vão ser trabalhados. O valor mínimo e as normas de cálculo, tá? Como que a gente vai trabalhar calculando esses valores para serem destinados, tá? E sempre lembrando que esse valor vai ter que ser anual, e esse valor anual, a cada 5 anos, nós vamos ter a possibilidade dele ser atualizado, tá? Por que 5 anos? Porque acontece após as nossas conferências a cada 4 anos. Muito cuidado que lá na frente eu falo um pouquinho sobre isso para vocês. Por quê? Porque a lei define que nós vamos trabalhar com essa atualização, a lei definia, né? Que nós iríamos trabalhar com essa atualização envolvendo, claro, a União, mas também as outras esferas. E aí aconteceu que agora nós tivemos uma alteração dentro dessa lei e agora a União vai ficar fora, tá? Nós só vamos considerar essa atualização desses valores entre Estado, Distrito Federal e municípios, mas lá na frente eu falo, tá? Então aqui o artigo 1º fácil, ele vai definir, né, só esses critérios, né, de repasse, estabelecendo esses valores mínimos e o que cada um vai destinar para a saúde aí anualmente. Aqui os percentuais, né, mínimos em relação a essa arrecadação dos impostos, que foi aquilo que eu já citei para vocês. Quando eu trabalho direcionando só estados, quando eu trabalho só direcionando aos municípios, e anualmente vai ser aplicado também. Aqui a mesma coisa, né, em relação à distribuição de estados, Distrito Federal e municípios. Esse inciso 3º aqui, turma, eu quero que vocês fiquem atentos, por quê? Quando a gente fala de ratear, a gente fala dessas coparticipações, tá? Então, União coparticipa com Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Ela manda para todas as esferas e os estados, eles vão coparticipar com seus municípios, tá? Então, quando a gente fala sempre em ratear, são essas transferências que vão acontecer. Só que, exemplo, a União vai mandar dinheiro para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, ela vai coparticipar. E os estados, eles vão mandar para os municípios. Só que o que a gente precisa observar, que é muito, cai muito aí nas provas, tá? Eles falam sobre os critérios que deverão ser observados para que esse dinheiro seja enviado. Um dos critérios mais importantes é em relação a essas disparidades regionais. O que a gente chama de disparidades regionais? É aquilo que é muito diferente, que está muito gritante, tá? Em um local eu tenho uma assistência sendo prestada e em um outro local eu tenho uma assistência muito precária sendo prestada. Então, na hora que esse dinheiro for direcionado, a gente precisa considerar, né, essas realidades de cada local para evitar que essas disparidades regionais aconteçam, ou seja, essas divergências, né, essas diferenças de ações que estão sendo prestadas. Então, teoricamente, o meu financiamento, o meu dinheiro, ele precisa ser direcionado para quem estiver precisando mais, tá?
que é aquela palavra que a gente utiliza, equidade, tá bom? Então aqui no inciso terceiro ele fala que na hora de ratear esse dinheiro, na hora que for propor essas coparticipações da União, vai ser vinculada a quem está abaixo dela, estados F e municípios. E dos estados aos municípios, tá? A gente sempre precisa visar essa progressiva redução dessas disparidades regionais, que são essas diferenças que às vezes acontecem de forma muito gritante, tá bem? Aqui no quarto, ele fala que essas normas de fiscalização, avaliação e controle, ela vai ser aplicada para todas as esferas, tá? Então não é a esfera federal aplicando essas normas só para estados e municípios, não. Ela também vai ser investigada, tá? Claro que a gente utiliza em Ministério Público, tá? Mas essa investigação ela acontece, seja para os nossos municípios, estados, Distrito Federal e União. Todas as esferas precisam passar por essa fiscalização, tá bom? Para ver se realmente esse dinheiro está sendo aplicado conforme nosso plano de saúde, tá? Para ter esse dinheiro, que é esse orçamento anual, financiamento do SUS, tem que ter um plano de saúde definindo todas essas ações e esses serviços que serão feitos, tá bom? Deixa eu justificar aqui para eu passar depois. Vamos lá, para o artigo 1º. Artigo 1º, nós vamos trabalhar com a nossa lei complementar, que é a 141, tá? De 2012, que, né, vai trabalhar aí, claro, com aquilo que já foi a fundamentação legal pela Constituição, parágrafo 3º do artigo 198. Então, vai estabelecer o quê? Os valores mínimos e as normas de cálculo para serem aplicados anualmente em todas as esferas, tá? Aqui ele vai cita ações e serviços, ele cita a nossa União. Aqui no inciso 2 também temos os percentuais mínimos, aí vai ser também anualmente em relação aos nossos estados, ao Distrito Federal e aos nossos municípios, quais vão ser as ações e os serviços prestados. Aqui no inciso 3, nós trabalhamos com esses critérios de rateio, tem prova que fala de coparticipação, tá? Participação. Se falar dessa coparticipação, são esses critérios de rateio. Então, a União manda para quem está abaixo dela, União, Estados, F, municípios. Os estados, eles encaminham para os municípios e a gente vai observar essas disparidades regionais, tentando reduzir. E aqui no quarto, ela fala dessas normas de fiscalização, avaliação e controle, que vai ser em relação a todas as nossas esferas de governo, tá? Não é só direcionado a uma esfera, certo? Vamos agora para o artigo 2º, tá bom? Então, o artigo 2º, ele vem definir, né, para que isso seja aplicado, tá? Para fins de apuração e aplicação desses recursos, né, nós temos estabelecidos aqui nessa lei complementar e ele vai considerar como essas despesas e ações de serviços públicos de saúde, aqueles voltados para quê? Turma, isso daqui é importantíssimo. Eu falo turma, né? Como se eu estivesse aqui na minha turma, né? E é o hábito mesmo, né? De trabalhar assim, cursinho na faculdade. Então, olha só, meus cheiros, isso daqui é importantíssimo, porque às vezes ele coloca lá alguma coisa que ele te induz a acreditar que o dinheiro da saúde vai poder ser aplicado nessas ações, tá? E eu não posso. Então, a lei, ela vem e determina, tá? Como que a gente vai aplicar esse dinheiro? Existem algumas políticas que são políticas até que vão promover, né, ações que vai evitar, sei lá, a propagação de uma doença, alguma coisa nesse sentido. Mas se não for algo direto, se não tiver aqui determinado, eu não posso pegar esse dinheiro da saúde e aplicar nessas políticas, tá? Mesmo sendo políticas de saúde. Então, aqui ele vem especificar, tá bom? Para que esse dinheiro seja aplicado, como que ele vai ser aplicado e onde que ele vai ser aplicado, tá? Então, nós vamos considerar a aplicação desses recursos mínimos aqui, em quais as ações e os serviços sendo considerados aqui de saúde pública, tá? Então, ele vem e começa falando que são serviços que vão envolver as ações de promoção, proteção e recuperação. Então, se eu não conseguir identificar nenhum serviço que envolva esses 3 aspectos, promoção, proteção e recuperação, não vai poder ser utilizado o dinheiro da saúde
para ser aplicado a essas ações, tá? Aqui ele fala que também eu preciso considerar os princípios do SUS. Quando a gente cita os princípios do SUS, é o artigo 7º da 8080. Por isso que é tão difícil o aluno estudar, às vezes, né, uma lei desvinculada de outras, né? Porque ele fala assim, pô, André, mas tu já citou aí o artigo 198, eu não estudei Constituição. Agora tu tá citando o artigo 7º da 8080, eu também não estudei a 8080. Então, por isso que fica um pouco mais difícil. Mas eu não tenho como chegar agora, aqui nessa aula, que é do financiamento, e detalhar o artigo 7º, tá? Falar aí dos princípios e as diretrizes do SUS. Mesmo ele considerando que nós vamos ter que ter aqui esses princípios e seguir esses princípios aqui, tá? Então, o que eu tenho que observar? Que para destinar esse dinheiro da saúde, precisam ser ações e serviços que envolvam, né, a nossa integralidade, porque ele fala de promoção, proteção e recuperação, e também aquilo que esteja explícito no nosso artigo 7º, que são os princípios do SUS, mas também as diretrizes do SUS, que é o artigo 198 da Constituição, tá? Então, professora, eu não estudei. Isso daí vai ter que dar uma olhada, porque vai estar tudo correlacionado. Daqui a pouco nós vamos descrever quais são essas ações e esses serviços, e vocês vão observar que é exatamente o que está explícito lá no artigo 7º e no artigo 198 da Constituição, tá bom? Então, ele fala aqui do artigo 7º, mas também fala dessas diretrizes, tá? E aí ele cita que, claro, devem ser destinadas ao quê? As ações e esses serviços públicos aqui de saúde, tá bom? E essas ações e esses serviços, eles vão ser prestados de que forma? Também já falamos isso em outras aulas, através do acesso universal, tá? Então, qualquer pessoa vai ter direito a esses serviços que vão ser prestados, tá? E esse financiamento vai ser para custear esses serviços, então qualquer pessoa vai ter essa possibilidade. O atendimento também ele vai ter que ser igualitário, tá? Quando a gente fala de igualitário, é igualdade, que é sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, e também ele tem que ser gratuito. Ué, prof, mas olha só, nós estamos falando do financiamento do SUS. Você falou que nós, sociedades, nós contribuímos, né? Então, se você trabalha com carteira assinada, vem descontado lá INSS. Então, esse dinheiro vai para a Seguridade, Previdência, Assistência e Saúde. Então, você contribui para a saúde, tá, meu cheiro? Só que aquela pessoa que não trabalha, né? Aquela pessoa que não tem uma carteira assinada, e aí? Ela não vai ter direito? Vai ter direito assegurado, tá? Então, o direito ele é gratuito nesse sentido. Quem tem como coparticipar, participar pagando esses valores, vai pagar. Mas também quem não tem, o atendimento não pode ser negado, tá? Então, todo o nosso financiamento, ele é destinado a prestar esse serviço para aqueles que podem contribuir, mas também para aqueles que não possam contribuir, tá bom? Vamos lá justificar. Artigo 2º. Para fins de apuração e aplicação desses recursos, estabelecido, claro, pela nossa lei complementar, vai ser considerado como despesas e ações e serviços de saúde, tá? Aquelas voltadas às ações de promoção, proteção e recuperação, ou seja, integralidade. Então, só posso considerar se essas ações for de forma integral, tá? E considerando simultaneamente os princípios do artigo 7º, tá? E também as diretrizes que nós temos aqui no artigo 198 da Constituição, tá bom? Então, tem que seguir isso daqui. Aí ele fala, né, que sejam destinadas às ações e aos serviços públicos de saúde através do acesso universal para todos, quando a gente fala universal. Também um acesso igualitário, que é sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, e gratuito, tá? Que, se eu consigo contribuir, ok, tá? Então, aqui é o financiamento. Então, se eu consigo pagar, eu vou pagar, tá? Mas se eu não consigo pagar, vai ser financiado aí pelo sistema, tá? E nós temos outras fontes de recurso para obter dinheiro para que esse sistema seja prestado aí para a população, tá bom? Dando continuidade também,
eu preciso que estejam aí em conformidade com os objetivos e as metas. Esses objetivos e metas, eles precisam constar no nosso plano de saúde. Eu sempre brinco com os meus alunos, né, que quando eu falo em sala de aula, eles falam assim: ué, prof, mas todo paciente precisa ter plano de saúde? Se é do SUS, como é que vai ter plano de saúde? Eu falo, meu cheiro, isso daqui não é plano de saúde individual não, tá? Aquele que tu tem lá, sei lá, Sul América, não sei nem se existe, a 1000, tá? Sei lá, esses trem aí. Então, não são esses planos de saúde não, tá? Isso daqui também, quando a gente estuda dentro da 8080, o nosso planejamento no SUS, ele visa, né, estabelecer um plano de saúde. O plano de saúde é aquele que fala das ações e dos serviços que serão prestados, tá? Então, essas ações e esses serviços, elas são explícitas nesses planos de saúde. Cada esfera faz o seu próprio planejamento e cada esfera tem o seu próprio plano de saúde, definido quais são os objetivos e também as metas a serem atingidas para que aquele plano seja cumprido, tá bom? Outra coisa importante são as responsabilidades de cada setor, tá? Nós chamamos de responsabilidades específicas, tá? Então, cada setor vai trabalhar com sua própria necessidade e se responsabilizar por aquilo. E uma coisa muito importante aqui fala, não se aplica, tá, às despesas relacionadas a outras políticas públicas. Pô, professora, mas essa política pública aqui, ela é importante porque ela vai definir questões relacionadas aos fatores condicionantes determinantes da saúde. Tá, mas se não for uma política direta, eu não posso considerar aqui o dinheiro da saúde para custear essa política, tá? Mesmo sendo considerada uma política, né, que vai influenciar aí nas condições de saúde da população, mas se não for ações diretas, eu não posso considerar, tá bom? Então fala aqui, não se aplicando às despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuem como determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes aqui sobre as condições de saúde da população. Então vou dar um exemplo. Quando a gente trabalha esses fatores condicionantes determinantes dentro do 8080 é o artigo 3º. Então lá ele fala moradia, saneamento, renda, trabalho, atividade física, alimentação, tá? Ele vai citando lá, tá? Esses fatores condicionantes determinantes. Então, exemplo, eu sei transporte, ela também tem. Eu sei que a moradia é considerado um fator condicionante determinante, ou seja, uma pessoa que tem um lar, né, tem uma casa para morar, ela não fica susceptível, né, a estar na rua e a adquirir doenças, isso e aquilo. Então, essa moradia é um fator, né, determinante para a saúde dela. Já que é considerado um fator determinante, é considerado também uma política pública, né? Então, uma política pública porque a moradia precisa ser considerada. Então, já que é considerado uma política pública, já que é um fator condicionante determinante para a saúde dessa população, eu posso pegar esse dinheiro da saúde e aplicar nessas políticas aí de construir casas, um exemplo? Não posso, meu cheiro, tá? Por quê? Porque esse dinheiro que é destinado à saúde precisam ser ações específicas relacionadas à saúde dessa população. Mesmo que eu entenda que esses fatores vão influenciar a saúde da população, tá? Mas aí precisam ter outras políticas específicas para essas outras ações, tá bom? Então aqui ele diz que não pode ser pegar esse dinheiro para responsabilizar essas outras políticas, que tem que ser especificamente aquelas que são trabalhadas no setor de saúde, tá? E aqui é isso que mais eles gostam de pegar, eles colocam coisas que estão relacionadas, teoricamente, na hora que você dá uma lida, parece que tá totalmente relacionada diretamente à saúde, mas que não é considerado uma ação direta, tá? É uma ação que vai, claro, ajudar, mas não é direta não, tá bom? Então vamos lá. Esteja em conformidade com os objetivos e metas, tá? Aqui sendo, né, evidenciado nos planos de saúde de cada ente da federação, porque cada ente faz o seu planejamento, e sejam de responsabilidade específica, tá? Do setor de saúde, isso é importantíssimo. Não, esse não bem aqui, sendo aplicadas as despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam com os fatores determinantes e condicionantes. Vou colocar aqui os determinantes sociais e econômicos para vocês observarem o artigo 3º
da 8080, que lá ele cita, tá? Alguns fatores determinantes aí, que nós chamamos de determinantes sociais. E ainda que incidem sobre as condições de saúde, tá? Mesmo que tenha uma influência aí nas condições de saúde, mas se não for tratado de forma direta, não pode ser considerado, tá bom? Vamos dar continuidade. Aí ele coloca aqui, além de atender, né, as despesas com ações e serviços públicos de saúde. Então, quando eu for custear, né, quando eu for pagar essas despesas em relação a esses serviços que vão estar sendo prestados, como que eu vou poder utilizar isso dessa forma? Nós vamos trabalhar aqui com as nossas esferas, tá? Então, todas as esferas, eles vão ter que contribuir para que esse pagamento seja realizado, ou seja, essas despesas sejam custeadas. Então, isso a gente já trabalha dentro do artigo 195, falando que essas esferas, União, Estados, DF e município, eles vão ter que participar ativamente, né, na hora de financiar, na hora de pagar essas despesas que são direcionadas, claro, aqui a cada esfera, tá? E aí, o que a gente precisa entender? Como cada esfera vai trabalhar com seu próprio dinheiro, com seu próprio percentual, elas vão ter que custear aquilo que é próprio da esfera, tá? Então, o município, ele vai ter que trabalhar custeando essas ações de atenção básica. Os estados custeando as ações de média e alta complexidade. E a esfera federal coparticipando com seus estados e seus municípios, tá bom? Mas em cada esfera nós vamos ter essas contas especiais e para cada conta especial dessa eu destino um valor, né? Esse valor que são os percentuais que vão ser calculados sobre o montante total e destino para a área da saúde para ser feito aquilo conforme a minha necessidade, tá bom? Então ele fala assim, deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde. Por que por meio dos respectivos fundos de saúde? Porque vai depender da minha esfera, tá? Então, meu dinheiro vai ser depositado nessas contas especiais e aí vai ser movimentado conforme a minha necessidade. Então, olha só. Na lei, se você pegar a lei, você vai se deparar com isso. Esse parágrafo único, ele trata, tá? De atender essas despesas, essas ações e serviços por todas as esferas, igual eu citei, e aqui também falando desse financiamento pelas respectivas contas especiais que são os fundos de saúde. Isso aqui não tem na lei, tá? Aqui na 141, tem lá na 8080. Mas eu coloquei para ficar mais fácil vocês entenderem isso daqui, quando a gente fala esses respectivos fundos de saúde, tá bom? Então deixa eu explicar, vem para cá. Seguinte, meus cheiros, olha só. Lá no 8080, quando a gente trabalha falando sobre o financiamento do SUS, a primeira coisa que eles colocam é que antes esse financiamento era centralizado na esfera federal, no Ministério da Saúde, e depois acontece a descentralização dele. Só que para descentralizar esse financiamento, eu preciso de contas especiais. Então, na tua prova pode vir falando de contas especiais, mas pode também vir falando dos fundos de saúde, tá? Esses fundos de saúde, eles foram criados, né, que são essas contas especiais, é a mesma coisa, para que esse dinheiro, né, esse recurso a ser destinado para a área da saúde, eles ficassem retidos nessas contas, através desses fundos, tá? Então, quais são os fundos? Nós temos o Fundo Nacional de Saúde, nós temos o Fundo Estadual de Saúde e nós temos o Fundo Municipal, tá? Então, em cada esfera de governo nós temos um fundo, que nós chamamos contas especiais. Isso daí eu já expliquei lá na aulinha de 8080, mas como alguns alunos podem não ter assistido essa aula, eu preciso explicar agora também, tá bom? Então, como que vai ser feito isso? Na hora de movimentar esse dinheiro, na hora de repassar esse dinheiro, nós vamos ter uma modalidade de repasse. Como que é feita essa modalidade? Fundo a fundo. Então vai sair de um fundo e vai direto para um outro fundo. Ué, André, mas não era assim que sempre acontecia? De jeito nenhum. Como esse dinheiro ele ficava restrito na União, na esfera federal, ela pegava esse dinheiro e passava para os estados. E os estados que tinham que passar para os seus municípios. E os estados faziam isso, fazia nada, meu cheiro. Deixava o coitado do município lá totalmente desassistido. Então, para evitar isso, o Ministério da Saúde falou o seguinte, vamos fazer assim.
Em cada esfera nós vamos ter um fundo, tá? O Fundo Nacional, Estadual e Municipal. E na hora que esse dinheiro, que esse financiamento, ele tiver que ser repassado, vai ser através desses fundos. Então sai de um fundo e vai direto para um outro fundo. Então no início nós estávamos trabalhando que esse financiamento do SUS, ele é coparticipado, né? Por quê? Porque a esfera federal manda dinheiro para os estados e para os municípios. Então, quando a esfera federal tiver que mandar dinheiro para o estado, vai sair do Fundo Nacional e vai direto para o Fundo Municipal, tá bom? Mas quando ela quiser mandar dinheiro direto para os municípios, sai do Fundo Nacional e vai direto para o Fundo Municipal. Isso que nós chamamos repasse fundo a fundo, mas tem provinha que coloca para vocês repasse regular e automático. É a mesma coisa, tá? Mas só precisa ficar gravado aí na cabecinha que essas nossas transferências de recurso, tá? Que é quando eu mando esses repasses, tá? Vai ter que acontecer através desses fundos de saúde. Combinado assim, meus cheiros? Tudo bem? Vamos lá justificar. Para atender às despesas e ações de serviços públicos de saúde realizados, né? Nós vamos ter aí a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que deverão, né, ser financiados com recursos provenientes dos seus respectivos fundos. E aqui são os fundos, o nacional, o estadual e o municipal, tá bom? Esse é o nosso parágrafo único. Vamos para o nosso artigo 3º. O nosso artigo 3º, meus cheiros, tá? Nós vamos considerar aqui algumas bases legais. Primeiro, nós vamos considerar o artigo 200 da Constituição, nós vamos considerar o artigo 6º da 8080 e aí nós vamos considerar, né, a aplicação desses recursos conforme o que determina a lei complementar, que é 141, tá? Então vai ser assim, foi aquilo que eu expliquei lá no início. Se tu não assistiu essas aulinhas, fica um pouquinho mais difícil, porque eu vou ter que, claro, falar aqui de todos, mas lá eu faço um detalhamento maior. E aqui eu não tenho como fazer esse detalhamento maior. Então, o que eu indico? Estude pelo menos o artigo lá, meu cheiro. Vá lá na Constituição, pega o artigo 200, dá uma estudadazinha nele, tá? E pega o artigo 6º também, dá uma estudadazinha nele, tá bom? Então, deixa eu explicar rapidão sobre esses dois artigos. Na Constituição, quando a gente trabalha com o artigo 200, a gente trabalha falando das atribuições do SUS, tá? Qual é a responsabilidade do SUS, tá? Então, o SUS vai ser responsável por quê? Quais são as atribuições dele? Então, ele fala lá de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, fala da formação de novos profissionais, fala do controle, né, de águas, bebidas para o consumo humano. Então, ele vai descrevendo lá várias responsabilidades, tá? Então, aqui, como nós vamos considerar a aplicação desses recursos, ou seja, desse dinheiro que vai ser direcionado à saúde, ele vem identificar o quê? Como que eu vou estar aplicando esse dinheiro em quais as ações? Então, se na lei já determina que a atribuição, que é competência do SUS, trabalhar com essas ações, então já fica fácil. Eu vou saber que esse meu dinheiro que eu vou arrecadar vai ser para aplicar nessas ações e nesses serviços que já foram descritos no artigo 200 da Constituição, tá bom? Quando eu também estou ministrando o artigo 200, eu falo assim, gente, o artigo 200 é muito parecido com o artigo 6º da 8080. Por isso que o artigo 6º também está aqui, tá? Então, o artigo 6º, ele vem fazer um detalhamento também dessas ações e serviços que serão prestados pelo SUS. Ou seja, de responsabilidade do SUS, tá? Então, se eu consigo definir essas responsabilidades, então eu sei que o meu dinheiro vai ser aplicado em cima dessas responsabilidades. E se não for essas responsabilidades, eu não posso aplicar esse dinheiro do SUS, tá? Aí eu vou aplicar, utilizar outras verbas, tá? Outras fontes, mas com o dinheiro do SUS, eu só vou poder aplicar para essas ações, tá bom? Eu vou fazer assim, como nós temos uma sequência ainda aqui, né? São vários incisos, eu vou fazer aquela pausa e aí eu volto e já trabalhando com todos esses incisos, tá bom? É rapidão, já volto.